Mãezinha Isolda, a senhora se tranquilize e procure tranquilizar a todos. Quando foi de madrugada, assim, pela meia-noite, os colegas insistiram que ele ficasse na Barra, e ele não quis ficar. O pai dele falou com ele, era 1h30 da manhã, então insistindo com ele para que ele ficasse lá. E ele não quis. Durante a noite eu sonhei que eu capotava um carro. Mas assim, eu no meu sonho eu não via o resultado do capotamento. 4 horas da manhã, a hora que eu acordei, uma voz me dizia assim, para mim era uma voz, para mim era uma sobrinha minha que falava: tia, hoje eu vou levar o Daniel lá para casa. Aí eu ainda falei assim, tudo bem. E o telefone tocou, era uma chamada a cobrar. Eu atendi, era a mamãe, e ela foi direta, ela não, simplesmente comunicou que o Daniel tinha sofrido um acidente. Semana antes do acontecimento, ele falava assim para minha mãe: hoje é o 3º dia que eu estou sonhando que tem um boi me pegando. A gente nunca está preparado para receber esse tipo de notícia. Quando foi à noite, na sexta-feira, ele falou assim: vamos ver se esse boi vai me pegar hoje. Estar aqui nesse mundo simplesmente para viver e morrer não se explica. A grande pergunta acerca da origem e do destino da vida remonta ao tempo dos primeiros hominídeos. Seres que, segundo a ciência, não foram um casal caído em desgraça por haver comido inocente fruta. Como é que surgiu a raça humana? É o próprio processo da vida. O relato da criação pode ser até de uma maneira infantil para nós hoje, mas para aquele momento histórico foi a revelação que eles tiveram de que Deus nos criou homem e mulher, Adão e Eva, né? Quer dizer, o primeiro homem, a primeira mulher. Os seres humanos apareceram em vários locais ao mesmo tempo, o que descarta totalmente a ideia de um primeiro casal ter povoado o mundo todo. Quando Deus soprou o ar, Ele deu seu próprio sopro, quer dizer, seu espírito. E nesse momento o homem foi pleno, porque ali circulava o sopro de Deus. Um místico islâmico chamado Ibn Arabi, ele viveu no século XIII. Ele, na realidade espiritual, entrava em contato com os profetas, com os seres espirituais e recebia informação. Em certa ocasião, Ibn Arabi estava fazendo a peregrinação a Meca. E nessa peregrinação, ele observou um ser que caminhava, né? E esse ser como que flutuava no ar. Ele aproximou-se desse ser e ele, quem é o Senhor, né? Estranhando a forma diferente daquele ser. E ele falou: sou um ancestral seu de 20 mil anos atrás. Aí Ibn Arabi disse: mas 20 mil anos? Dizem, segundo a tradição, que o primeiro homem, Adão, surgiu há 5.600 anos. Como é isso? Daí esse ser respondeu: a que Adão você se refere? Saiba que antes desse Adão existiram milhares de outros Adãos que surgiram e se sucederam numa sequência enorme. A raça adâmica seria essa raça mais evoluída, produto de emigração para o planeta Terra de espíritos mais evoluídos, egressos de outros planetas, né? Eram espíritos retardatários que não conseguiram acompanhar principalmente a evolução moral do planeta e foram trazidos para a Terra, encarnando entre a civilização chinesa, a egípcia,
e várias civilizações mais adiantadas da antiguidade. Século XXI. O povo caminha por entre as ruas da Cidade Luz e muitos ainda discorrem acerca da mesma pergunta feita um dia pelos distantes parentes das cavernas. De onde viemos? Para onde vamos? Na busca humana para a compreensão dos grandes enigmas existenciais, nasceram as religiões. Buda, ele não falava estou criando uma religião, ele diz eu encontrei a verdade e a minha vida é esse contato com a verdade, e o que eu posso fazer é fazer com que as pessoas se lembrem do verdadeiro. É uma linguagem entre as religiões que se diz que quando o céu e a terra se encontram, aí há a plenitude. Eu acho que a religião é esse caminho de encontro entre céu e terra. A religião, ela motiva, ela traz essa energia, essa vitalidade, esse entusiasmo, esse enteose, estar com Deus, de construir este mundo na paz, na fraternidade. É o conjunto de métodos e processos que tem origem divina e permite o ser humano se tornar verdadeiramente humano, educando o lado material e animal da sua natureza e permitindo desenvolver o lado superior da sua consciência. A religião muitas vezes esteve de mãos dadas com a política, ambas unidas em disputas nada santas. Até hoje são vários os episódios de fundamentalismo religioso. A igreja, como tem uma instituição de 2000 anos, ela já passou por tantos percalços na história, né? Por tantos momentos de sombras, de erros. Muitas vezes o próprio religioso se corrompe também, se deixa seduzir, né? Pelos apelos e pelas ofertas de poder ou de qualquer outro elemento que são dados pelas instâncias materiais e passam a dar respaldo religioso para essas, digamos assim, ações de tirania e de opressão. Então, ao longo da história, muitas guerras foram justificadas por motivações religiosas, distorcidamente, distorcendo a orientação divina. Toda instituição, quando ela se institucionaliza muito, ela corre o risco de ser uma instituição muito fechada, muito pesada. O ser humano achava que tinha que conquistar a natureza, que tinha que dominar a natureza, e que tinha que dominar um povo, tinha que dominar o outro. E o que nós estamos percebendo agora? Que não precisa ser assim, que nós podemos compartilhar da terra juntos, que nós podemos cuidar uns dos outros, que podemos respeitar a diferença. Na passagem que Jesus diz assim, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? E em verdade vos digo que todo aquele que fizer a vontade do Pai, esse é minha mãe, meus irmãos. Ele está ali ampliando. As pessoas dizem assim, bem, a sua família também é o pessoal do seu clube, é o pessoal da sua igreja, é o pessoal da sua crença. E Kardec vem dizer que Jesus não está dizendo isso. Pelo contrário, está lançando os fundamentos do universalismo. Porque quando se fala de uma família universal, você precisa transcender o conceito de consanguinidade, de crença, de raça e de tudo, para aceitar o outro. Não importa de que raça ele seja, de que religião ele seja, o que ele seja, é o seu irmão. Um elemento sagrado, né, de todo indivíduo, de toda comunidade, o direito à vida, o direito à livre escolha, né, da sua religião, por exemplo. Ninguém pode interferir com o livre-arbítrio de um ser humano, não é? Ninguém pode invadir uma outra comunidade para impor a sua religião. Então nós temos em Jesus o grande sentido da missão da igreja. E toda vez que a igreja se afastou da missão de Jesus, ela incorreu em erros graves. Se foi na Europa que houve um dos mais cruéis desvios da mensagem cristã,
Foi também no Velho Mundo que a essência democrática e libertadora de Jesus começou a ser resgatada. E foi a intelectualidade europeia que revolucionou o pensamento humano ao convidar o homem para o raciocínio e a experimentação, em busca de verdades que à época eram inexplicáveis e interpeláveis. E diante dessa exaltação à razão, neste momento, surge inclusive a autonomia, né? Porque é um momento de autonomia de pensamento, é o momento do livre-arbítrio que Descartes exalta. O pensamento ocidental, ele caminhou por um processo de análise, né? Ele, digamos assim, para você encontrar a verdade de um todo maior, você segmenta em partes e você estuda a parte. E nesse processo foram descobertas muitas leis da natureza, da física, etc. Muitos fenômenos puderam ser explicados, né? Então, do ponto de vista científico, o que acontece? Neste momento, nós temos na física, a física de Newton, a lei da gravidade, na biologia, a presença de Darwin, de Lamarck, que trouxeram toda uma explicação naturalista, biológica para a evolução. Na química, nós temos Lavoisier, que já houve uma preocupação com métodos precisos, no sentido de medir, inclusive, a natureza, essa preocupação quantitativa. E do ponto de vista humanístico, né, e também político, do ponto de vista político, nós temos a presença de Marx, que exalta a dialética marxista, né, justamente naquele contexto materialista. Quer dizer, o ser humano começou a ter capacidade de prever eventos materiais e, nesse processo, ele esqueceu da existência de Deus. No século XIX, a ciência se distanciou totalmente de Deus e falar de Deus na ciência seria, assim, um pecado mortal. Todo esse processo de análise, de síntese, seja o que for, ele é válido, mas sem prescindir da existência de Deus, que pressupõe, na manifestação de qualquer objeto, qualquer elemento, né, um ser superior, um ser que tem um propósito com a criação. Uma razão obscurecida certamente vai entrar em conflito com um coração puro e aberto. Uma razão escrava da sua falta de conhecimento vai fazer o corpo padecer também. Uma razão que não é cuidada, que não é limpada, tratada, alimentada, é uma razão que não colabora com o crescimento espiritual também. Houve um distanciamento muito grande, quase que radical, entre a ciência e a religião. E que, de certa forma, isso permanece um pouco até os nossos dias. Para se chegar à verdade, se deve duvidar de tudo, mesmo das coisas aparentemente verdadeiras. A partir da dúvida racional, pode-se então alcançar a compreensão do mundo e mesmo de Deus. O racionalismo e o iluminismo haviam deixado claro ao mundo que era preciso educar. Os homens precisavam absorver cultura e conhecimento, capaz de os tornarem melhores para si próprios e para o mundo que habitam. Estava para findar a época do "é assim, porque é assim que tem que ser". E só a educação forneceria a chave para a compreensão do mundo e de seus segredos. Desta maneira descortinou-se o caminho para uma nova arte, a arte de ensinar. E neste sagrado labor, um homem gravaria para sempre seu nome na pedagogia. Pestalozzi foi uma luz que se acendeu na terra, foi uma luz que se acendeu na educação porque ele exemplificou. Muitos teorizaram, ele foi e fez a escola, fez várias vezes, acabava por falta de dinheiro, ele não perdia a coragem e refazia, fazia de novo. Ele já queria educação integral. Então ele dizia, é preciso desenvolver a solidariedade, o amor ao próximo, a fraternidade. E ensinava fazendo com que plantasse, amasse a terra, colhesse aquilo que a terra produzia. Era exatamente a visão que o Espiritismo nos traz, do homem completo, do homem integral. Entre os alunos do mestre Pestalozzi, um desenvolveria papel especial na elaboração de uma nova proposta religiosa, filosófica, científica. No dia 3 de outubro do ano de 1804, nascia em Lyon, segunda maior cidade francesa depois de Paris, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que mais tarde ficaria conhecido como Allan Kardec. Nascido e criado em um lar católico, o jovem Rivail, aos 11 anos de idade, vai para a Suíça para ser educado em uma escola protestante, o Instituto Yverdun do mestre Pestalozzi.
Os pais de Kardec entenderam a importância da educação, levaram Kardec para as melhores escolas. E quando o pai compreendeu como ele tinha um intelecto iluminado pela moral maravilhoso, disse para a esposa: a melhor escola agora está com Pestalozzi. Eram dois espíritos amigos. Pestalozzi tinha mais de 70 anos, Kardec 14, e se amavam e se respeitavam. Kardec substituía, dava aulas quando faltava algum mestre. E Pestalozzi, quando se despede de Kardec, faz um pedido: que ele não se esqueça que no coração das mães encontraria um material indispensável à educação dos filhos. O ano de 1822 assinala a hora de Rivaio deixar a Suíça e o mestre Pestalozzi, mudando-se para sob o céu da Cidade-Luz. Em Paris, ele passou a viver imerso em um ambiente de grande cultura, e neste universo do saber, o pedagogo conheceu a professora e escritora Amélie Gabrielle Boudet, com quem contraiu matrimônio em 1832. Os pais de Amélie já eram especiais, porque o pai de Amélie mudou para Paris para que ela fizesse o magistério. Amélie tinha a escola onde ela ajudava as crianças e jovens, Kardec tinha a dele. Uniram as duas escolas, formaram um grande instituto. Quem podia pagava, quem não podia não pagava. A instituição Rivaio funcionou neste local até o ano de 1834, quando então passou a ser Lycée Polymatique. Apesar da mudança de proprietário, Rivaio continuou a ser diretor da escola até o ano de 1850. A partir de então, não mais lecionaria. Léon Hippolyte foi de uma inteligência prodigiosa. Ele tem vários livros que eram aceitos na Academia de França. Livros sobre a língua pátria, a língua francesa, livros sobre a aritmética. Os livros de Kardec, bem como os de Amélie, foram retirados. E o trabalho dos dois foi praticamente embaçado, coberto pela rejeição dos supostos cientistas e filósofos que achavam que eles haviam enlouquecido. Nós observamos em Kardec uma pessoa extraordinariamente preparada. Ele conhecia astronomia, ele conhecia física, química, biologia. Enquanto Messier Hippolyte se via às voltas com a pedagogia, do outro lado do Atlântico, na cidade americana de Hydesville, a família Fox se preparava para dormir. Na casa habitavam o casal Fox e seus 7 filhos. A residência havia mudado de dono por 3 vezes nos últimos anos. 2 outros ex-proprietários abandonaram a cabana por julgarem ser aquele um lugar mal assombrado. Era a noite de 31 de março de 1848. De repente, os Fox passaram a escutar misteriosos ruídos, similares a arranhadas e palmadas desferidas contra as paredes da residência. Kate Fox, uma menina de apenas 7 anos, em sua espontaneidade infantil, desafiou a força invisível a repetir o som de suas palmas. A senhora Margaret Fox ousou perguntar: "Quem responde? É um ser humano? É um espírito? Se for, dê 2 batidas." A notícia alastrou-se pelos Estados Unidos e foi cruzar o Atlântico, atingindo o Velho Mundo. O fenômeno que se deu nas terras estadunidenses sucedeu também em outros cantos da Terra, e em pouco tempo as pessoas se uniam para fazer perguntas aos espíritos que respondiam em forma de batidas. Nos Estados Unidos, isso foi para a Inglaterra e da Inglaterra para a França. E aí
foi um suceder de manifestações mediúnicas que foram progredindo. Disso redundou as mesas girantes ou mesas rotantes, né? Onde os salões de intelectuais de Paris foram invadidos por essas, na época, brincadeiras. Eles falavam o alfabeto, começavam a falar o alfabeto, e a mesa levantava-se num pezinho, uma mesinha de 3 pés apenas, e batia no chão quando queria uma letra. E assim eles iam anotando as frases, mas era uma coisa muito lenta. Allan Kardec observa pela primeira vez o cenome. Ele logo deduz que aquilo não poderia estar surgindo, sendo um fato tão excepcional, estar surgindo só para divertir as pessoas. Mas sim, deveria ter uma razão a mais para isso. Kardec, então, o professor, né, de Hippolyte, ele era um grande magnetizador, conhecia magnetismo profundamente, e ele então encontra-se um dia com o senhor Fortier, que também era um grande magnetizador, e o convida para assistir essas reuniões. É quando aí ele começa a frequentar. Até então eles julgavam que isso era uma atração magnética, sim. Eles acreditavam nisso, mas não que houvessem espíritos. Mas Kardec percebeu que devia ter alguma coisa mais inteligente do que uma simples mesa respondendo. Até que daí foi aumentando a intensidade, então vieram mais psicografias. Colocavam as letras e alfabeto na mesa e os médiuns, então, por influência de espíritos, apontavam as letras e eles iam formando as frases, dando resposta às suas questões. Isso foi evoluindo para depois chegar até a psicografia como nós conhecemos hoje, que o próprio médium ele é atuado pelo espírito que escreve por sua mão. Muitas vezes por sonambulismo, onde o médium entra em transe, às vezes é ditado através da audição. É difícil de um médium explicar, porque parece que os espíritos falam dentro da cabeça dele e ele então escreve. É como se eu chegasse a escutar o pensamento de tal forma que eu não saberia dizer a você se de fato está sendo pensamento a pensamento ou se eles estão falando aos meus ouvidos. Eu só recebi uma mensagem do filho. Do meu único filho, Anderson Ribeiro. Querida mamãe Pascualina, o Senhor seja louvado. Estou aqui, mãezinha, com a vovó Maria das Dores e venho apenas com o propósito de tranquilizá-la. Não se preocupe, estou me recuperando. Estava chovendo demais, o carro derrapou e enfiou debaixo de uma carreta. De fato, ninguém teve culpa, nem eu, nem o motorista da carreta. Isso morreu na hora, foi uma estupidez, uma coisa que nos pegou assim e que nos deixou realmente no chão. O carro derrapou na pista molhada e de repente a rodovia se transfigurou em um imenso túnel no qual me vi levitando. É como se a vida tivesse acabado, embora eu já seja espírita há mais de 30 anos, já era antes dele nascer, ele partiu com 27 anos, né? Para mim, a hora do meu testemunho foi muito difícil. Não senti dor alguma. Aos meus ouvidos, apenas o barulho do impacto e aquela estranha sensação de leveza. E hoje, com essa mensagem que eu recebi aqui, eu só vim mesmo a confirmar tudo aquilo que eu acredito, mas que eu preciso dar meu testemunho, de parar de chorar, de parar de sentir, porque realmente a morte não existe. A princípio,
imaginei que estivesse delirando ou sendo vítima das consequências das pancadas que recebi por todo o corpo. A mensagem de hoje disse uma coisa interessantíssima que eu não falei, que ninguém sabia. Especialmente a altura do tórax e da cabeça. Que o choque foi todo no tórax. Na certidão de óbito dele, ele deu. A morte foi por dilaceração das vísceras por ação contundente. Hemorragia interna por dilaceração das vísceras por ação contundente no tórax. E na cabeça também, porque ele quebrou o nariz, inchou muito, ficou um pouquinho deformado. Então só veio mesmo a confirmar que a morte realmente não existe. Em maio de 1855, Rivaio assistiu a algumas experiências feitas nesse local. Era aqui que residia a senhora Plaine-Maison, e foi neste lugar que o professor Hippolyte teve o primeiro contato com o fenômeno das mesas. O que viu não deixou dúvidas ao professor. Havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, que tomei a mim estudar a fundo. Ele que era um racionalista e usou o método racional de experimentação para estudar os fenômenos, ele começou a organizar as perguntas. A pesquisa que ele fez para fazer as perguntas, aí mostra o trabalho dele, né, a sensibilidade dele. Kardec recebia de várias regiões da França, da Europa e até de outros continentes, respostas de perguntas dadas pelos espíritos. Resposta que ele confrontava com as respostas de outros espíritos através de outros médiuns. Ele faz às vezes 2, 3 perguntas de maneira um pouco diferenciada, mas sempre com o mesmo objetivo. Ele fazia o trabalho de tudo submeter ao crivo da razão, né? Ponderação, análise crítica, etc. Vendo a concordância, ele começou a ver que tudo aquilo lá tinha um corpo de lógica suficiente para que ele começasse a desenvolver a codificação espírita. Kardec é o codificador. Codificador significa, ele fez uma série de comentários, mas ele codificou o ensinamento dos espíritos. Aquilo que um espírito disse num determinado lugar, outro disse no outro. Ele pega uma série de mensagens, são milhares de mensagens. Ele tinha que receber as respostas daquela pergunta e fazer comparativamente o estudo para ver a coerência. Depois, então, com as respostas, é que ele redigia a resposta ele. As anotações feitas por Hippolyte tomavam a proporção de um livro, e no silêncio da noite parisiense, ele compilava os textos daquele que seria o primeiro livro espírita. No dia 18 de abril de 1857, Kardec lança a primeira edição de O Livro dos Espíritos e usou recursos seus e de um amigo, o Sr. Tiderman, para a publicação da obra. O lançamento do livro foi feito na Libraire d'Anty, uma livraria localizada na Galerie d'Orléans, dentro do Palais Royal, lugar frequentado pela nobreza e a intelectualidade francesa. Em sua história, o Palais havia sido palco da companhia de teatro de comédia do inesquecível Molière. Entre as paredes do Palais, também ecoaram as sinfonias do maestro e compositor Jean-Baptiste Lully. E foi neste lugar que brilhou para o mundo o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a semente, é aquilo que é o núcleo da doutrina espírita.
Kardec coloca a figura de Deus como causa primária, a inteligência suprema. Para mim, na verdade, esse conceito de Deus é a inauguração na Terra de uma religião cósmica, em oposição ao Deus social, ao Deus primitivo, né? É um livro muito lógico na sua sequência, né? Muito inteligente, muito abrangente, é considerado o livro de filosofia espírita justamente porque as conclusões em relação a tudo que havia de manifestação dos espíritos estava interpretada ali a partir do raciocínio e naturalmente com base na mediunidade, que é a base da pesquisa da ciência espírita, né? A filosofia espírita, ela é uma síntese da filosofia tradicional. A filosofia espírita, ela é o delta aonde desemboca a filosofia tradicional. Sócrates já exaltou a importância do conhece-te a ti mesmo. Então ele já foi o primeiro na história do pensamento a trazer um método. Mas esse método científico não é desvinculado da questão moral. Esse método era um método de questionamento que conduzia, logicamente, à busca da verdade, mas essa busca da verdade já implicava em uma purificação da alma. Tudo isso implica em conhecer a si mesmo para se chegar à verdade. Surge então Platão, já afirmou a realidade da reencarnação, já afirmou a existência do mundo ideal, este mundo das ideias, este mundo de natureza espiritual, porque o mundo material para ele era um mundo ilusório, era um mundo que não é. E por que não é? Porque tudo que é material é transitório, é passageiro. O que é, portanto, autêntico, o que é legítimo, é aquilo que permanece. E o que é que permanece? As ideias, a realidade espiritual. Aristóteles, ele exalta este conhecimento do ser. Esta noção do ser considerado como uma potência que busca atualizar-se é o fundamento para a doutrina dos espíritos. Por quê? A evolução do espírito dá-se a partir da interioridade, a partir da atualização dessas potências divinais que todo ser humano, que todo espírito tem. Portanto, a preocupação da educação espírita é justamente levar o indivíduo a uma consciência das suas potencialidades, não é? Que o habitam em germe, para então manifestá-la, atualizá-la. Então nós temos aí na filosofia antiga, não é? Toda a base para a filosofia espírita. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala de um corpo espiritual. Atualmente, o projeto Genoma parece se aproximar deste corpo descrito por Kardec e o determinismo genético pode estar com seus dias contados. O determinismo genético é uma doutrina científica que dizia o seguinte: o ser vivo é determinado pelos seus genes. Então, você fazendo uma comparação, esperava-se que o ser humano tivesse mais de 100 mil genes. Por que ele tinha que ter mais de 100 mil genes? Para explicar a complexidade do ser humano em relação aos outros animais, mesmo em relação aos outros mamíferos. E no final do projeto Genoma, eles inicialmente proclamaram que a espécie humana teria entre 35 e 40 mil genes. Houve uma recontagem recente, a última, que foi a quarta, são 25 mil genes, né? Isso criou um problema para o determinismo genético, porque uma larva duodenal, né, um parasita intestinal humano, tem 19 mil genes. Um pé de milho tem 30 mil genes, né? Se você comparar o ser humano com o macaco, o chimpanzé, que é mais próximo do homem do que o gorila, a diferença de genes é menor que 1%. E aí, como é que você vai explicar? Você não consegue explicar a diferença de complexidade entre o homem e o chimpanzé pelo número de genes. Tem alguma coisa por trás disso que está determinando essa complexidade, e não são os genes. Alguma coisa que é capaz de manipular os genes para que eles trabalhem de uma maneira mais eficiente ou menos eficiente, para que eles sejam ativados ou suprimidos, né?
aí você vai obrigatoriamente ter que cair nesse conceito de espírito. Porque, em última análise, a gente vai conceituar espírito como sendo a inteligência, a individualidade que determina aquele ser vivo. O que é um espírito? E os espíritos respondem a Kardec, é uma chama, é uma luz, porque ele não tem formato. Quem dá a forma é o perispírito. O paradigma espiritualista, ele admite o homem composto de um corpo físico, um corpo espiritual e a alma. Então, o corpo físico e o corpo espiritual, eles existem ao mesmo tempo em duas dimensões diferentes. O Dr. Décio Iandoli Júnior, cirurgião e professor de fisiologia da Universidade Santa Cecília em Santos, defende por meio de seus estudos que o perispírito, tal como é descrito por Kardec, age diretamente sobre o corpo de carne. Os estudos do médico resultaram no livro Fisiologia Transdimensional. Você falar da fisiologia transdimensional seria você entender como funciona, né, a relação entre o corpo espiritual e o corpo físico, entre essas duas dimensões. E o perispírito, ele traz para nós, infelizmente, às vezes, né, as sequelas daquilo que fizemos de errado em outras encarnações. As enfermidades, quantas vezes nós vemos crianças que já nascem com problemas, mas nós sabemos que são espíritos que tiveram muitas existências, mas que infelizmente tiveram falhas morais, né? E eles então sobrecarregaram o perispírito com isso. Os seus perispíritos ficaram danificados, profundamente danificados. Eu acho que só da medicina admitir a reencarnação como lei biológica vai ser uma grande revolução. Porque, para começar, que você já vai começar a fazer o seu raciocínio fisiopatológico de maneira diferente. Você vai começar a perceber o seguinte, que a verdadeira medicina, a medicina ideal, que é aquela medicina profilática, preventiva, você vai conseguir fazer ela quando você começar a atuar no corpo espiritual. Porque quando a doença chegar no corpo físico, já é mais difícil de você tratar. No futuro, quando você puder fazer um diagnóstico do plano espiritual, quando você conseguir fazer um diagnóstico no perispírito do doente, o teu conceito de saúde extrapola o corpo físico. Então é o que hoje o Espiritismo diz. Às vezes um paciente que morre de câncer, você diz que ele não conseguiu se curar, às vezes ele se curou através do câncer. Então ele sai daquela encarnação com uma harmonização espiritual, com uma consciência que ele não tinha antes. Esse é o conceito de saúde do futuro, né? E aí você caminha para o que a gente chama de medicina do Cristo. Porque a partir desse momento você começa a perceber que o mais importante é você estar bem com você mesmo. E você vai descobrir que para você estar bem com você mesmo, você tem que auxiliar o outro, você tem que aprender a amar. Se você aprende a amar, você não vai mais se ofender, você não vai mais se magoar, que são os grandes problemas da humanidade hoje, né? A autoestima, né? O ódio, a raiva, a vingança, tudo isso te desarmoniza, te desorganiza, diminui tua imunidade. Então, no final, a gente vai chegar à conclusão de que, para você resolver os teus problemas, você tem que seguir a orientação do Cristo. O Livro dos Espíritos sustenta a vida inteligente nos mundos espalhados no universo e descreve a Terra como sendo um planeta relativamente novo, estando apenas no segundo estágio de evolução. O livro narra que durante a história terrena estiveram encarnados entre nós espíritos vindos de outros planetas, que através de suas bagagens intelectuais e morais mais avançadas, trouxeram para cá avanços em todas as áreas do pensamento e da moral humana. A obra em sua edição definitiva é composta de 1019 perguntas feitas por Kardec e respondidas por espíritos. A linguagem científica e inovadora do trabalho editorial iluminou as mentes abertas da época. O astrônomo Camille Flammarion, o grande poeta Victor Hugo, o escritor Théophile Gautier e o pensador Leon Denis, entre outros tantos, se sentiram atraídos pelas revelações contidas em O Livro dos Espíritos. O próprio imperador francês Napoleão III, sobrinho do conquistador Napoleão,
convidou Kardec para um encontro visando conhecer de perto as ideias defendidas pelo professor. Nos primeiros dias do ano de 1861, Kardec lança a segunda obra espírita, O Livro dos Médiuns. O livro é considerado uma continuação do anterior e foi estruturado de forma a abordar com profundidade a mediunidade. Na introdução do livro, Kardec escreve: A prática espírita é difícil, apresenta dificuldades que somente o estudo sério e completo pode prevenir. A mediunidade era taxada de loucura pela ciência, na verdade, de loucura. As pessoas que tinham mediunidade eram internados como loucos, isso pela ciência. E do outro lado, pelos religiosos ou por pessoas que não conheciam, achavam que era o demônio, que era o diabo que estava ali. E Kardec então veio fazer uma colocação mostrando que não era nem uma coisa nem outra, que era um espírito dos homens que já viveram aqui. Querida Helena, querida esposa, o Senhor nos ampare e proteja. Estou aqui, e em verdade, entre aqueles que se amam, 35 anos não passam de 35 minutos. Ele faleceu em 1970, tem 35 anos. Lamento tê-los deixado quando talvez vocês mais necessitassem da minha presença e dos meus braços. Ele bebia muito. Aí, de repente, ele parou de beber. Mas quando ele parou de beber, já estava com cirrose hepática. Graças a Deus, no entanto, não nos perdemos de todo, embora a situação do nosso Carlos venha me preocupando. E nessa mensagem ele fala do meu filho, que o mais velho virou um alcoólatra. Solicitaria ao querido filho que não esmorecesse na luta contra o alcoolismo. E a minha filha do meio, ela teve um câncer. Não podemos, por outro lado, nos esquecermos das bênçãos inúmeras que temos recebido, como, por exemplo, a vitória alcançada pela Cláudia contra o câncer que a acometeu. Sofreu muito mesmo, ela fez 9 cirurgias. Com todo o meu afeto, amor e saudade, Manuel de Freitas Gomes. Tenho certeza absoluta, porque eu não falei nada com o Bacelli. Eu não falei nada, eu apenas entreguei o papel com o nome dele, a data do nascimento e do falecimento. E como que ele vai saber que eu tenho uma filha que chama Cláudia Lúcia, um filho que chama Carlos e outro que chama André Luiz? Né? Eu não falei para ele isso. Eu não falei nada de assim, que possa distorcer, né? E ele fala tudo aqui, como que foi, como que tá a minha vida, né? Vivendo com o filho, que tá bebendo. Eu não falei pro Bacelli que... Eu falei que eu tenho um filho que bebe. E tem uma filha que teve um câncer. Mas ele fala tudo assim, detalhadamente. E eu, mais que me prova, sabe o que é? É porque no final da mensagem, a caligrafia é do meu marido. Olha aqui pra você ver. Olha, aqui. Essa caligrafia é dele. Isso mais me impressionou. Essa caligrafia é do meu marido. No momento de assinar a mensagem, por exemplo, em muitos casos, eu percebo um envolvimento diferente a nível de o espírito me ocupar outras regiões do cérebro e que, digamos assim, se comunicam mais especificamente com a movimentação do braço, e determinadas entidades chegam a desenhar o próprio nome. Segundo Kardec, todos somos médiuns. Nós não precisamos ter uma mediunidade ativa, ela pode ser subjetiva, mas todos somos. Nós somos ondas e mentes, cérebro, ondas e mentes, então nós estamos sempre em contato com o mundo espiritual. O corpo de carne não impede isso. Então, se nós não temos uma mediunidade através de uma psicofonia direta ou através de um efeito físico,
Mas nós temos, através da inspiração, é muito comum, da intuição. Tenho a mediunidade na cabeça. Tenho procurado tê-la na cabeça e no coração, como nos ensinou Chico Xavier. Mas tenho feito o possível que a mediunidade não me suba à cabeça, porque eu sei perfeitamente que o dia que a mediunidade me subir à cabeça, ela será obsessão, será desequilíbrio, e eu cairei assim como uma folha seca cai de uma árvore ao sopro da brisa mais leve. Psicografia, sonambulismo, aparições, materialização de objetos e de espíritos são descritos na obra, de forma a deixar claro como ocorrem e para que existem. A publicação descreve um ambiente em que os espíritos e homens estão em constantes relações uns com os outros, em um mundo dividido por diferentes estágios materiais que se complementam e interagem. No ano de 1861, o Espiritismo ganharia o seu maior presente mercadológico. Maurice Lachatre encomenda junto ao amigo Allan Kardec alguns livros espíritas para distribuí-los na Espanha. Mesmo com todas as taxas da alfândega espanhola pagas, o bispo de Barcelona apreende 300 volumes e os faz queimar em praça pública. Depois da fogueira patrocinada pelo bispo, muitos que até então nunca haviam se interessado em ler uma obra espírita tiveram suas curiosidades aguçadas e os livros de Kardec se espalharam pela Europa. A divulgação da doutrina espírita não dependeu exclusivamente do presente do bispo. Kardec, a partir do ano de 1860, passou a viajar pela França apoiando a abertura de novos centros de estudos espíritas. As duas grandes guerras fizeram com que o espiritismo praticamente desaparecesse da Europa. Na cidade de Kardec, antes da Primeira Grande Guerra, só na cidade existiam cerca de 20 centros espíritas lá. Existia uma federação espírita só na cidade de Lyon, que hoje você encontra lá, parece que 2 grupos espíritas apenas, surgidos recentemente. Fora da caridade, não há salvação. Esta é uma das bases da revelação espírita e é também o título do capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro do Pentateuco kardeciano, lançado em abril de 1864. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que Kardec escreveu a partir da terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. As leis morais tratam do comportamento ético do homem, do ponto de vista espiritual. E aí ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, partindo de falas do Cristo e analisando essas falas do Cristo segundo uma ótica de uma doutrina que fala de reencarnação, de evolução do ser humano, evolução dos mundos e traçando o perfil do homem perfeito. O médico não cura. Aliás, ninguém cura ninguém. Você está lá para auxiliar, para conduzir o doente à cura. Tanto que Jesus disse, né? A tua fé te curou. Quando ele fazia os tais milagres, que na verdade não eram milagres para a nossa visão. Ele estabelecia uma nova harmonia para o paciente agradecia a ele e ele alertava, não fui eu que te curou, foi a tua fé. Vá e não peques mais, ou seja, você continua suscetível. Eu te harmonizei, mas se você não entrar numa nova escala vibratória, isso vai voltar, ou vai voltar de uma outra maneira. Em cada capítulo, Kardec tem uma estrutura. Via de regra, ele começa com uma citação de Jesus, ele faz comentários, e o final é instruções dos espíritos. Espíritos que foram os doutores da igreja, como Santo Agostinho. O Kardec mostra que os espíritos
que estão trabalhando junto com ele na codificação do Espírito, eles eram advindos da igreja. As pessoas falam o Evangelho de Kardec. Não é o Evangelho de Kardec. É o Evangelho de Jesus numa visão espírita. Na visão de alguém que sabe o que é reencarnação, o que é evolução, o que é lei de causa e efeito e o que é o nosso destino como seres humanos. Mediunidade é a mediunidade com Jesus, uma mediunidade de amor, de caridade, de orientação. E Kardec veio trazer ao mundo a mediunidade com Jesus. Considero o maior educador, sem considerar o fator religioso, Jesus de Nazaré. Ele é completo como educador. Primeiro ele ama profundamente, depois ele desperta a autoimagem positiva. E Jesus usava histórias que atingiam afetivamente. Partia do concreto, de algo que podia ser visto, pego, sentido, que é exatamente o que é indispensável para crianças e jovens compreenderem. Não é um Jesus que vem trazer dogmas. E não é um Jesus também que vem dizer, olha, eu estou fazendo as coisas para que vocês não façam. Ele vem e diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Kardec explica o que ele quer dizer com isso. Quando diz, eu sou o caminho, diz, olha, vocês precisam fazer isso que eu estou fazendo. E isso que eu fiz, todos vocês podem fazer. Aliás, ele diz explicitamente, isso que eu faço, vós o fareis e ainda mais. O Kardec ele se baseia principalmente nos livros canônicos, né, nos evangelhos canônicos, mas não se cinge àquilo que havia na época. Ele fala da tradução, por exemplo, da tradução grega da Bíblia, ele fala daquilo que havia em hebraico, da tradução latina, ele usa várias versões da Bíblia. Por exemplo, no capítulo em que ele trata da reencarnação, ele traz até os textos que explicitam a reencarnação de uma maneira muito clara, desde os evangelhos. Kardec recebeu dos espíritos a informação de que Deus se encontra o tempo todo em processo de criação e que todos os reinos e espécies estão em constante evolução. No reino hominal, as sucessivas experiências reencarnatórias têm por fim elevar cada espírito a estágios mais evoluídos. Desta forma, todos estão fadados à escala crística da evolução. A reencarnação funciona tal qual o eficiente educandário. Naquilo que falhamos, voltamos e repassamos. Os livros espíritas incomodaram Roma de tal forma que no ano de 1864, no catálogo de livros proibidos, a Igreja Católica Apostólica Romana incluiu o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. A medida não impediu a expansão da mensagem espírita e o codificador não se deixou abater. No ano seguinte, mais precisamente em agosto de 1865, Kardec lança a quarta obra espírita. No Céu e Inferno, ele analisa a questão que as religiões falam, principalmente a tradição católica, né, apostólica romana, falando de anjos e de demônios. Quem são os anjos? Que são os espíritos perfeitos. São aqueles que estão do lado de lá e que estão torcendo para que façamos a coisa certa, mas com uma diferença fundamental. Eles não impõem, respeitam a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Quem são os demônios? Simplesmente nós mesmos, quando imperfeitos, e passamos para o lado de lá, esses são os espíritos inferiores. A localização do céu, do inferno e do purgatório não é uma localização espacial, mas é uma localização consciencial.
Nosso pensamento, ele conduz fluidos qualificados de acordo com aquilo que nós somos como espíritos. A nossa onda mental, ela transita pelo meio ambiente fluídico. Por sintonia, ela se associa com ondas mentais na mesma campo de vibração que a nossa. Quer dizer, dependendo da consciência da pessoa, ela carrega o inferno consigo. Nós que trabalhamos com saúde mental sabemos que é exatamente assim. Algumas pessoas, elas estão absolutamente felizes, perto de outras absolutamente infelizes. E dentro desse processo de pensamento, nós recapturamos essas ondas mentais acrescidas do mal ou do bem que caracterizou a nossa primeira emissão. Nós temos no mesmo lugar, às vezes numa mesma sala, o céu, o inferno, o purgatório, todos esses espaços que a igreja colocou em espaços diferentes. Então o bem volta para nós multiplicado, o mal volta para nós multiplicado dentro do mesmo raciocínio. Certa feita eu estava num carro com um amigo, muito querido, que é um pastor evangélico. E na nossa frente tinha um outro veículo com um decalque no vidro traseiro. E estava escrito assim: os olhos de Deus estão em todos os lugares. Aí eu perguntei, ele falou assim: tá vendo, doutor? Olha lá. Eu peguei e falei para ele, gozado, né? Então os olhos de Deus estão também no inferno? Aí ele ficou em dúvida, como é que ele ia me responder? Eu disse, você não tem dúvida, porque lá está escrito que está no inferno. Então os olhos de Deus também estão no inferno. Não dá para negar, né? O senhor, é lógico, né? Está no inferno. Então se está no inferno, Deus vê a criatura dele sofrendo eternamente lá no inferno e não faz nada? Que Deus é esse? Então isso aí contradiz o próprio conceito de Deus. Será que Deus castiga alguém? Deus é um pai de amor, de justiça, mas de amor. Ele não castiga ninguém, pelo contrário, ele nos dá a oportunidade de repararmos isso, por isso nos dá a nova oportunidade de vida. Seria castigo se nós realmente, quando terminássemos uma existência, ficássemos eternamente sofrendo no local, né, como ainda alguns dizem. Aí seria horroroso, seria um castigo medonho, mas não. Agora, os olhos de Deus estão em todos os lugares, também no inferno, meu querido e minha querida. Mas esse inferno que está dentro da sua cabeça, Deus está aí com você. No momento em que você decide, tá bom, eu abro a porta. Se você está batendo, eu vou escutar a sua voz, eu vou te abrir, eu vou te convidar a entrar. Entre e ceie comigo. Cem anos depois de Kardec, a filosofia na França quase se desfez nos sofismas do nada. O novelista e teatrólogo francês Jean-Paul Sartre e sua escola passaram a defender a tese materialista de que o túmulo é o fim da vida. O que caracteriza, portanto, os nossos tempos? Vamos viver o agora, não é? Vamos viver a vida, porque depois praticamente não existe. Então, essa concepção de um limite existencial gera angústia, gera um conflito no ser humano. Nós vemos nas últimas estatísticas do Brasil que vem aumentando o número de pessoas sem religião, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de entender que o ser humano não acredita em nada, a gente vive de crenças. Eu posso entender que as pessoas não entendam numa imagem de Deus, ou não entendam numa perspectiva religiosa, isso sim. Dá para perceber que existe e até cresce nesses dias que a gente vive, mas o ser humano acredita. Às vezes tantos desentendimentos entre igrejas, de uma ficar falando mal da outra, agredindo a outra, e que isso faz com que as pessoas começam a perceber que a religião realmente não tem sentido se entre eles não se entendem. Há uma ilusão nossa achar que o mundo material concreto que nós tocamos, vemos, ouvimos, sentimos, cheiramos, né? que ele é a variável independente. Na realidade, ele é a variável dependente. Dessa forma, o espírito, na realidade, é uma realidade que se impõe sobre a matéria. A matéria em si mesma é inanimada. Eu conheço algumas pessoas que dizem que não acreditam em Deus e que não têm religião,
mas que tem uma prática de vida, um testemunho melhor que o nosso, melhor que o meu. Então, eu acho que sempre passa pelo testemunho. Jesus no Evangelho deixa bem claro, né, que eu posso estar até fora da religião, de um círculo institucional religioso e ser salvo pela minha prática do amor, da justiça, da caridade. Será que dentro de nós também não tem um pedacinho que duvida? E como é boa essa dúvida, porque essa dúvida nos leva à procura. Não sei, não acredito, preciso procurar. A gente fala procura, eu encontro é a procura. Se eu dizer eu já sei, pronto, acabou? Não, eu duvido, não acredito, tá bom, você não acredita, então me prove. Uma vez perguntaram para o Dalai Lama se eram cientistas, querem que o senhor prove para ele que a reencarnação existe. Ele disse, não, eu quero que os cientistas me provem que ela não existe. Sartre, que era materialista, não acreditava, achava que o indivíduo depois da morte acabava, ele dizia, mas é uma pena, nunca o indivíduo vai se realizar como projeto, porque a morte o nadifica. Se nós formos ver o Evangelho, todos aqueles princípios, aquela sabedoria de um valor inestimável, tem como fim último o quê? Uma existência feliz. A morte não nadifica, a morte não existe. O indivíduo continua e consegue eclodir em todas as suas potencialidades luminosas, como quer o Espiritismo, em todas as suas perfectibilidades, como quer Kant, através das várias encarnações. Nós somos seres em situação, temos a nossa família, o nosso trabalho, o nosso contexto, o nosso momento cultural. E é este momento que a filosofia espírita também aplica-se na medida em que ela explica por que sofremos, de onde viemos, para onde vamos. O mais importante é que esse tempo que nós passamos aqui, a gente possa ter uma grande comunhão de diálogo, de colocar nossa vida a serviço. E depois da nossa morte, nós entregamos realmente nas mãos de Deus. Se Sartre defendeu o existencialismo materialista, foi sua amada Simone de Beauvoir quem deixou claro para o mundo a dor que invade a alma do incrédulo ao se aproximar dos braços da morte. Detesto pensar no meu aniquilamento. Penso com melancolia nos livros lidos, nos lugares visitados, no saber acumulado e que não mais existirá. Toda música, toda pintura, tantos lugares percorridos e de repente, mais nada. Quando foi 5h19 da manhã, o telefone toca, avisando. Alguém pegou o celular dele e ligou para nós, perguntando se o Leone, né, que foi meu marido que atendeu, se era ele o pai do Daniel. Ele falou, sou. Aí ele falou, então o senhor venha rápido, porque ele sofreu um acidente aqui, a caminhonete acabou. A gente ia hoje para lá, na certeza de que nós iríamos receber uma mensagem, um recado do Daniel. Eles se sentem motivados e muitos deles chegam a nos dizer que sonharam com os familiares desencarnados e que os familiares pediam que eles viessem a Uberaba e nos procurassem porque desejavam dizer alguma coisa. Nós não os conhecemos. Eles não nos conhecem pessoalmente, podem nos conhecer através dos livros, mas não nos conhecem pessoalmente e viajam 500 quilômetros, 700 quilômetros, mais de 1000 quilômetros. Cheguei lá, depois que passei pelo médium lá, falando os nomes, o nome dele, porque tem um questionamento ali antes, né? Ele pergunta o nome da pessoa, o nome do pai, da mãe ali, alguma coisa, alguns dados, né?
E esse contato com os familiares, eu digo a você e a todos aqueles que estão nos assistindo, quanto mais o médium puder se ambientar, quanto mais o médium puder se ambientar no psiquismo da família e no psiquismo do espírito, não é? E se permitir, através de seu próprio psiquismo, essa ambientação, mais facilidade no momento do intercâmbio. E eu sentei lá e parece que eu tinha certeza, meu coração estava grande. Querida mamãe Isolda e papai Leone. Ele às vezes fala, mãe, para que preocupar com morte, mãe? Morreu, acabou. A senhora vai ver, eu vou morrer, ó. Não é nada. Aí eu sei que ele ainda disse assim, não lembro como que ele disse ali. A morte de fato não existe. Então ele quis ele comprovou, né, para mim, que ele falava que não era nada, mas que não é, que a morte, a vida não acaba na morte. Deixei o corpo de carne, mas não deixei a vida. Quando ele me identifica como a irmã que está grávida. O meu amor de irmão, as queridas Elaine e Valquíria, especialmente a Valquíria, que dentro de mais alguns dias nos ensejará a chegada do Fernando. O médium, ele não poderia saber que era eu, a Valquíria, ou era a Elaine, mas ele citou meu nome como a que vai ter um filho. Esqueçamos o acidente em Barra do Garças. E o acidente foi em Barra do Garças, ele não poderia saber também. Deste outro lado, reconheço-me o mesmo Daniel, um pouco talvez mais lúcido e esperto, mas ainda sem o mais leve sinal de asas nos ombros. Respiro e caminho, tenho fome e necessidades quase tão idênticas àquelas que sentimos no corpo de carne. E o conselho que eu dou é que não chorem, não lamentem. E todas as vezes que pensar no seu filho, pense quando ele estava feliz estudando ou passeando ou fazendo qualquer coisa, mas que seja coisa boa. Não lembre dele no sofrimento, na tristeza. E todas as vezes que lembrar, fala, meu filho, eu te amo, Deus te ama e hoje você está melhor. E que cada dia você vai ser melhor porque você vai querer ser melhor. Inquestionável a mensagem mediúnica, não tem dúvida de que foi ele que passou aquelas letras ali no papel. Não se preocupem, estou bem e não mais lamento o que houve. Lamento sim por vocês, mas quanto a mim, digo-lhes que me sinto melhor. Com o meu carinho, a senhora e ao querido papai Leone, o filho e o irmão, que não os esquece, Daniel. É muito bom, muito consolador. No ano de 1867, Kardec encerraria o 5º livro de seu Pentateuco, publicando a obra A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Gênese é um passo a mais na compreensão e entendimento das consequências e aplicações do Espiritismo. E a Gênese inova, inclusive, conceitos que estão no Livro dos Médiuns. Quando eu digo inovar, corrige mesmo, e conceitos também que estão no Livro dos Espíritos. E está bem coerente com o método de Kardec, né? Se vier algo novo que me prova que eu estava errado, eu modifico. E na Gênese ele já fez 2 ou 3 modificações. Todo conhecimento que o Espiritismo nos traz não é um conhecimento que o revelador Kardec, os espíritos que se manifestaram, criaram. Eles apenas revelaram algo que já existia.
A primeira revelação veio através de um único homem, ser espiritual encarnado, Moisés. A segunda revelação, nós continuamos mantendo a centralização num único indivíduo, Jesus, o espírito mais evoluído que nós conhecemos na Terra. Mas a terceira revelação, ela teve por origem a coletividade dos espíritos que está se manifestando. Por isso a introdução do livro A Gênese é bastante taxativa. Essa manifestação coletiva de espíritos não pode ser modificada por opiniões pessoais de espíritos desencarnados ou encarnados. Traduzindo em miúdos, a obra complementar, ela não pode modificar aquilo que a coletividade de espíritos nos trouxe. Do ponto de vista espírita, a doutrina é categórica, todos os mundos são habitados. E é a lógica da criação, Deus não faria nada de inútil, não é? Se Ele cria mundos por toda parte, é justamente para dar o suporte material para que os espíritos possam, através das reencarnações, nesses diferentes mundos de várias categorias evolutivas, acelerar o seu progresso espiritual, né? Na concepção da Academia Francesa, milagre seria um fato que se produz no meio natural, não explicado por leis conhecidas, mas eles não descartam a existência de uma lei provocando aquele fato e nós desconhecemos essa lei. Popularmente, o milagre tem outra conotação, é um fato sobrenatural. Um livro essencialmente científico que defende teses para a explicação de alguns pontos obscuros da experiência humana. A Gênese Espírita destrói o milagre na acepção pura da palavra e explica no conhecimento das leis naturais todos os prodígios da criação. Um livro que apresenta ainda um super Jesus. Não super em passes de mágica, mas em conhecer e aplicar as leis abrigadas na física, na química, na biologia, bem como em todas as outras tantas leis divinas. Kardec diz, Jesus não multiplicou os pães no sentido físico. Para multiplicar os pães, ele precisaria ou criar pães a partir da materialização do fluido, e esse pão fabricado por Jesus não teria efeito proteico, né? Então o Jesus estaria enganando o povo, olha, esse pão é alimento e não é. Ou ele teria que provocar um fenômeno de aporte, trazer pão de algum outro lugar. Jesus também não ia tirar pão de ninguém, né? Então a ideia de Kardec é que não houve uma multiplicação física dos pães, o que houve na verdade é a palavra do Evangelho levando às pessoas o pão espiritual, e as pessoas recebendo o pão espiritual e diminuindo o seu estresse, a sua agitação, a sua desesperança, automaticamente reduziu a fome. No ano de 1869, Kardec morava neste lugar, juntamente com sua esposa Amélie. E foi aqui que no dia 31 de março, um aneurisma o levou de volta à pátria espiritual. Quando Kardec desencarna, Amélie realizava um trabalho em favor das senhoras pobres da periferia de Paris. E as amigas de Amélie não vão buscá-la. Kardec havia desencarnado. Elas acharam que Amélie choraria durante um mês. Não. No dia seguinte, Amélie falou: vamos visitar as nossas amigas. Vamos continuar levando mantimento, roupinha para as crianças, cuidando daqueles que realmente sofrem. A semente que brotou na terra de Napoleão acabou por germinar em solo brasileiro. Na pátria do Cruzeiro, muitos foram os que trabalharam para a continuação da mensagem codificada por Kardec. Um português de nome Manuel Gonçalves, que trouxe o primeiro livro dos Espíritos em português para o Brasil no ano de 1866. Assim como o Espiritismo surgiu na França através dos intelectuais, também aqui no Brasil foram os intelectuais que introduziram o Espiritismo.
ele era praticado na corte por pessoas nobres. Os espíritas interferiram social, histórica e politicamente na formação do povo brasileiro, a ponto de mudarem a Constituição e permitirem que cada cidadão brasileiro possa escolher a sua religião, possa ter o seu pensamento religioso. E também nós lutamos como espíritas pela abolição da escravatura, pela proclamação da República, que eram pensamentos de vanguarda que trouxemos da Europa. Das Minas Gerais, um matuto de nome Francisco Cândido Xavier, que cursou apenas até o 4º ano do ensino primário, inundou o mercado literário com mais de 400 obras, atribuídas a muitos espíritos. Foram livros que passaram pelo terreno da poesia, contaram histórias vividas em longínquas épocas e outros que trafegaram com desenvoltura acadêmica nos campos da astronomia, da medicina, da física quântica. O espiritismo, para mim, tem dois grandes corpos, Allan Kardec e o Chico, através de Emmanuel, André Luiz. São 400 livros, ele traz muita informação ali. A gente não pode deixar de falar de André Luiz. Eu lembro a primeira vez que eu li A Evolução em Dois Mundos, e eu tive uma dificuldade enorme de entender algumas coisas que ele estava falando, e eu fui pegar os meus livros de neurologia, de neuroanatomia, de fisiologia, para conseguir entender o que ele estava colocando ali. E eu percebi o seguinte, que quando o Chico Xavier psicografou algumas coisas que ele escreveu lá, principalmente com relação aos neurônios, aqueles conceitos que ele colocou lá e que hoje estão nos livros de histologia, de neurologia, não existiam. Quer dizer, o André Luiz, ele antecipou uma série de informações sobre a neurociência. E muita coisa que está colocada por André Luiz ainda está por ser comprovado. Muitos livros espíritas foram traduzidos para outros idiomas, rompendo barreiras geográficas. Portugal e Espanha, que tinham movimentos espíritas muito consistentes, eles foram totalmente cortados. E na Espanha, por exemplo, até tortura de espíritas aconteceu durante as ditaduras de Franco e Salazar em Portugal. Hoje, esse espiritismo está ressurgindo na Europa, mas o espiritismo, como uma doutrina reformadora do pensamento religioso da humanidade, ela tem um futuro garantido em todo o mundo. Não temos a pretensão de dizer que em pouco tempo muitos vão praticar espiritismo. Não se trata disso. Se trata de que os princípios que o espiritismo traz são conceitos que a humanidade naturalmente irá observar. A revelação espírita ergue um verdadeiro multirão de solidariedade. São entidades que buscam atender às necessidades humanas, oferecendo bases sólidas para que os homens possam caminhar por si próprios. Uma doutrina que não conta com hierarquia sacerdotal, nem dogmas, igrejas ou mesmo imagens. A revelação espírita propõe ainda o respeito às diferenças, o ecumenismo e a ausência de preconceitos, partindo do princípio de que todos são filhos do mesmo Deus. A proposta espírita passa essencialmente pela caridade, pela oração, pela compreensão dos defeitos próprios e pela consequente melhoria interior de cada ser, buscando o aprimoramento humano. Aprimoramento que, segundo o Espiritismo, se consegue através das múltiplas reencarnações. E a vida continua. Realmente a morte não existe. A vida prossegue. Para mim, a doutrina espírita é o remédio do século.
Deus é um Pai de amor, de justiça, mas de amor. Em que todos eu considero o maior educador, sem considerar o fator religioso, Jesus de Nazaré. Para você resolver os teus problemas, você tem que seguir a orientação do Cristo. Isso que eu faço, vós o fareis e ainda mais. Kardec veio trazer ao mundo a mediunidade com Jesus. Deus como causa primária, Deus como inteligência suprema, para mim esse conceito de Deus é uma das principais inovações que a doutrina espírita nos trouxe. Em Paris, a cidade berço do espiritismo, no cemitério Père-Lachaise, acima do dolmen erguido em homenagem ao codificador, encontra-se, cravada na pedra, a célebre frase: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei.